Contagem regressiva para o primeiro julgamento contra a corrupção sanchista, o julgamento do esquema Coldo no Supremo Tribunal. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. E hoje vamos revisar os principais dias do julgamento do esquema Coldo, o primeiro julgamento contra a corrupção sanchista que será realizado neste mês de abril no Supremo Tribunal. E que promete ser uma verdadeira bomba judicial contra o presidente do governo, Pedro Sanches, e o próprio Partido Socialista. Temos a decisão, temos o documento, digamos, com as datas das audiências, desse julgamento, das principais declarações, e vamos revisar a seguir, como sempre, compartilhando na tela para que vocês possam acompanhar de casa. Atenção, porque vem coisa difícil para o presidente do governo, Pedro Sanches. Começa o julgamento do esquema Coldo. Vocês já sabem, os três principais acusados são o ex-ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos, seu ex-assessor, Coldo Garcia, e o empresário Victor Daldama. Mas vai ter umas declarações muito interessantes, muito importantes, e vamos começar com a primeira sessão do julgamento, que será no dia 7 de abril. Vocês já sabem que a audiência preliminar já aconteceu há algumas semanas. Na verdade, contamos isso aqui em Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez, e agora este é o início do julgamento, certo? Então, como eu dizia, começa no dia 7 de abril com declarações interessantes, como por exemplo a de Victor Ábalos, que é filho de José Luiz Ábalos. E também vamos ver nesse dia de início, 7 de abril, nada mais, nada menos do que Jéssica Rodrigues, a prostituta de José Luiz Ábalos, certo? Também vai ter sessão à tarde nesse dia e, entre outros, vai depor Luiz Alberto Escolano, que foi sócio de Victor Daldama. No dia 8 de abril continuam os depoimentos, certo? Vamos lá. Vou citar apenas as mais conhecidas e chamativas, pois há muitos depoimentos de testemunhas e revisar todos seria uma loucura. No dia 8 de abril temos Cláudia Montes. Quem era Cláudia Montes? Ela era a ex-Miss Astúrias, que era amiga de José Luiz Ábalos e que arrumaram um cargo para ela na empresa pública Logitrail, certo? Ou seja, esse dia também vai ser interessante pelo que essa ex-Miss pode dizer, porque na verdade ela já falou, já revelou bastante coisa. Bastantes manchetes em várias entrevistas que ela já deu. No dia 9 de abril continuam os depoimentos e, por exemplo, vai estar Leonardo Gonzalez Pano. Certo, Leonardo Gonzalez Pano, só para vocês terem ideia, ela é filha de Carmen Pano, a empresária que levou 90 mil euros em sacolas para a sede do Partido Socialista na Rua Ferraz. E, na verdade, também vai depor nesse mesmo dia, 9 de abril, a própria Carmen Pano. Ou seja, mãe e filha vão depor no dia 9 de abril. No dia 13 de abril, as oitivas continuam. Por exemplo, aqui chama a atenção Cláudio Rivas, que foi sócio de Aldama e também está envolvido no chamado esquema dos hidrocarbonetos. Patrícia Uriz, certo? Que é a esposa, já ex-esposa de Coldo Garcia. Javier Herrero, que foi diretor-geral de estradas, que também está implicado na trama Coldo. Vamos ver se ele vai depor, porque está sendo investigado em outra parte do processo na Audiência Nacional. E possivelmente, talvez ele não vá depor, né? Porque isso poderia prejudicar a sua defesa. Também encontramos o empresário Manuel Salles, que também foi implicado na trama Coldo. A sessão continuará à tarde com mais depoimentos. Por exemplo, chama nossa atenção Henriqueta Chicano, a presidente do Tribunal de Contas, que vai depor nesse 13 de abril à tarde, a partir das 13h30. Continuamos revisando e chegamos então ao dia 14 de abril, com depoimentos como, por exemplo, o de Francisco Pardo Piqueras, o atual diretor-geral da Polícia. E também vemos ex-altos cargos do Ministério dos Transportes, da ADIF, etc., como Michô Miranda. No dia 15 de abril, também depoimentos interessantes. A Pardo de Vera, nada mais nada menos, a famosa Isabel Pardo de Vera,
e que esse depoimento também vai ser muito, mas muito interessante. E outros sócios relacionados com o trama Coldo. No dia 21 de abril, também continuam os depoimentos com outros nomes, como por exemplo, Manuel Contreras. À tarde também haverá depoimentos. Rubem Vilauba, entre outros, nos chama a atenção. Ele que foi comandante da Guarda Civil, que também foi envolvido no trama Coldo. Vamos para o dia 22 de abril com mais depoimentos. Nos chama a atenção o dirigente do Partido Socialista, Pedro Saura. José Ruz, um construtor que também aparece bastante envolvido no trama Coldo. Mariano Moreno Pavon, que foi tesoureiro do Partido Socialista. E à tarde será visto um dos pontos altos do julgamento. No dia 22 de abril, a partir das 13h30, Francesca Luque Armengol, ou seja, Francine Armengol, a presidente do Congresso dos Deputados, e o ministro da Política Territorial, Ângel Victor Torres. Ou seja, esse 22 de abril também deve ser anotado, porque também vai ser muito interessante. Os depoimentos vão continuar também no dia 23 de abril de manhã e à tarde, com depoimentos, inclusive de agentes da Guarda Civil. De abril também, é bom anotar, porque vai ser de manhã à tarde. E no dia 28 de abril, chega o momento do depoimento dos acusados. De Victor Daldama, Coldo Garcia, José Luiz Ábalos, certo? Isso vai se estender das 10 horas e sim, vai até a tarde, a partir das 13h30 da tarde. 29 e 30 de abril, já vamos finalizando o julgamento, certo? Com o momento de apresentar a documentação, os relatórios finais. Isso está previsto para os dias 29 e 30 de abril, a partir das 10h30 da manhã e das 13h30 da tarde. E a partir daí, vocês já sabem que o julgamento ficará aguardando sentença no Tribunal Supremo. Eu, com certeza, antes de começar a audiência, colocaria o foco no que vai ser o depoimento de Victor Daldama. Porque eu acho que vai ser tremendo o depoimento de Victor Daldama durante o julgamento. Já sabe que está em jogo não ir para a cadeia, se continuar colaborando com a justiça e, claro, o seu testemunho é muito aguardado. Eu acho que o depoimento de Victor Daldama no julgamento não vai decepcionar ninguém. E também vamos ver o que mais ele tem a oferecer. Por exemplo, os depoimentos da presidente do Congresso, Francina Armengol, ou do ministro de Política Territorial, Ângel Victor Torres, que também estão envolvidos nesse esquema, que desta vez vão depor como testemunhas. Vamos ver se no futuro acabam sendo investigados. Sem dúvida, este é o primeiro julgamento contra a corrupção do sanchismo, contra a corrupção de Pedro Sanches, do Partido Socialista. E vai ser, sem dúvida, uma bomba judicial e midiática contra a corrupção de Pedro Sanches. Claro, eles vão tentar contrabalançar isso com o outro julgamento, o julgamento da Operação Kitchen, que é o que vai acontecer e afeta o governo de Mariano Rajoy, a polícia, não é? Nessa operação, para recuperar supostos dispositivos ou material ou documentação sensível que o tesoureiro do PP, Luiz Bárcenas, escondia. Claro, o essencial das sessões vocês terão em medidas cautelares com Miguel Ângel Pérez. Até aqui, esta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês como vai ser o esboço, né? O esquema desse julgamento, dessa audiência da trama Coldo, muito, mas muito aguardada. Vocês já sabem que podem ser sócios do Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez por menos de 3 euros mensais, como os escolhidos, ou por menos de 7 euros mensais, como os supremos. Vocês também podem colaborar via BIC1 no 627556370. 627556370. O mais importante, como sempre digo a vocês, essa informação chega a todo mundo, porque a informação é poder. Até breve.